Vocês sabiam que o Asilo Arkham é real? Aquele mesmo, das histórias do Batman e do Lovecraft, realmente existiu. Então, pois é, fica aí, porque essa noite eu vou contar para vocês a história do Danvers Mental Hospital, um sanatório cheio de espíritos e de mistérios. E se vocês soubessem o que aconteceu naquele terreno antes da sua construção, vão entender direitinho porque tem tanta energia ruim naquele lugar que foi considerado um dos hospícios mais assombrados do mundo. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos ao Asilo Arkham, ou melhor, ao Hospital para Lunáticos Danvers. O Danvers demorou 4 anos para ser construído e começou suas atividades em 1874. Foi propositalmente instalado em uma área isolada, com muita natureza, na zona rural de Massachusetts. E era tão lindo, tão grande, tão extraordinário, que serviu de inspiração para o Arkham Asylum, das histórias de Lovecraft e também aquele lá de Gotham City, das histórias do Batman. Seu primeiro nome foi Hospital Estadual de Danvers, mais tarde sendo mudado para Danvers Hospital Estadual para Insanos, e foi construído segundo o projeto do Dr. Kirkbride. Vocês lembram, né? A gente já falou aqui sobre outros sanatórios construídos com o mesmo projeto. Aí em cima eu deixei um desses vídeos para quem não viu ou para quem quer rever. E lá no finalzinho, nos cards, tem uma playlist inteira com sanatórios e hospitais assombrados, onde vocês vão encontrar mais deles. Mas só relembrando, os sanatórios projetados pelo Dr. Kirkbride, que nunca foi um modelo de sanidade, eram todos complexos hospitalares imensos, isolados em meia natureza, com seus prédios todos interligados por túneis subterrâneos e passarelas suspensas. E claro, todos assombrados e amaldiçoados. E com Danvers não foi diferente. No começo eram só 2 prédios e as alas eram bem divididas. Mulheres separadas de homens, pacientes mais calmos separados dos perigosos. Tinha também dormitórios para os médicos e enfermeiros ligados às alas dos pacientes pelas passarelas. O Danvers foi o primeiro hospital a considerar a insanidade uma doença tratável e até curável. E era esse mesmo seu objetivo: tratar os pacientes para que eles voltassem a ter uma vida lá fora. Como sempre, no começo foi tudo bem. Hospital projetado para 500 internos e com espaço extra para mais 1000 no sótão. Estava atendendo muito bem a demanda. Mas eu preciso falar o que aconteceu? Pois é, mais e mais gente foi chegando. Mais prédios foram sendo erguidos e os pacientes iam sendo instalados. Instalados o caramba, né? Eles estavam sendo amontoados mesmo, em todo o espaço possível, inclusive nos porões. E em 1939 já eram bem mais de 2.600 internos. Começou a faltar remédio, a faltar comida e a faltar dignidade. Os pacientes, antes bem tratados, eram obrigados agora a viver em meio à própria sujeira, sem roupas, sem remédios, sem se alimentar. Isso, claro, piorou muito o estado de saúde deles, os fazendo ficar fora de controle, ficaram muito violentos. E a solução encontrada foi começar a aplicar a terapia de choque e a colocá-los em camisa de força. Depois, eram simplesmente deixados em um canto. Num período de 1 ano, 278 deles morreram. E tem mais, eles eram simplesmente deixados ali. Muitos dos outros pacientes tropeçavam em corpos nas enfermarias, nos quartos e também nos corredores. E aí, quando o Dr. Walter Freeman começou a administrar o hospital, decidiu que seria uma boa ideia manter ali um laboratório de pesquisas patológicas e uma escola de enfermagem. Vocês querem adivinhar quem que eram as cobaias? E aí tinha começado o inferno de vez. Ele implantou a lobotomia como tratamento e também como experiência, já que tinha acabado de desenvolver a lobotomia pré-frontal. Ex-funcionários disseram que os internos que eram submetidos à lobotomia se transformavam em verdadeiros zumbis, ficavam vagando sem rumo por corredores e pátios, olhavam fixamente para o nada, pareciam já não ter mais alma. E mesmo com tudo isso acontecendo, de alguma maneira a administração do hospital seguia dizendo que o Danvers era um exemplo de tratamento humanizado e que estavam chegando perto da cura para a loucura. As coisas foram se arrastando escondidas por trás daqueles grandes muros
Entre as experiências e os maus tratos, havia ainda mais sujeira que foi descoberta só em 1980. É que foram encontrados relatórios que diziam que os pacientes adolescentes estavam desaparecendo. Cerca de 115 deles sumiram misteriosamente no período de 3 meses. O hospital nunca se pronunciou sobre isso, mesmo estando tudo documentado. Eles já sabiam que o hospital seria fechado e tudo o que falaram sobre o assunto foi que esses adolescentes tinham sido encaminhados, transferidos para outros hospitais. Só que eles nunca foram encontrados, e nenhum deles. Até hoje, não se sabe o que aconteceu. Não foram encontrados nem corpos. E sabe-se que o Danvers tinha 2 cemitérios próprios, mas eles também não estavam lá. E mesmo com tudo isso acontecendo, mais internos iam sendo admitidos. E a essa altura, alguns dos raros visitantes que iam lá ver familiares, ou até mesmo médicos de fora, estudantes, começaram a perceber que alguma coisa estava bastante errada. O Danvers não parecia estar dando tal tratamento humanizado do qual tanto se orgulhava. E foi aí que começou todo um planejamento para que providências fossem tomadas. Acredita-se que foi só a partir daí que os pacientes mais afetados pela lobotomia, pelos remédios pesados e terapias de choque, entre eles, os adolescentes lá começaram a sumir. E tudo isso para que a verdade não viesse à tona. E aí, como tudo isso era muito bem coberto, não se podia conseguir provas concretas dos maus tratos e dos assassinatos, a partir de 1960. Cortes no orçamento começaram a ser feitos, certamente para forçar o fechamento do hospital. E finalmente pacientes começaram a ser transferidos. Em 1969, algumas enfermarias e instalações começaram a ser fechadas, entre elas a Escola de Enfermagem /Açougue. Já em 1985, quase todos os blocos estavam fechados e abandonados. Finalmente, em 1989, o restante dos pacientes foram mandados para outro hospital, já que estavam desenvolvendo tratamentos e terapias verdadeiramente humanizadas. Em 24 de junho de 1992, o Hospital para Lunáticos Danvers estava oficialmente fechado. Mas é claro que nem todos os pacientes saíram de fato de lá. Senão a gente nem estaria falando sobre ele aqui, né? Mesmo depois de ter encerrado as suas atividades, o hospital, que ficou conhecido como o Inferno da Colina, ainda dava sinais de que pulsava energia e negatividade. Então deixa aí seu like, porque logo você vai saber o que possivelmente tornou esse terreno maldito, além, claro, de toda a crueldade que aconteceu ali. Foi descoberto que os 2 cemitérios de Danvers eram o lugar do último descanso para 770 pacientes. Pelo menos é o que se sabe, mas podem ter muito mais. Não há lápides, apenas algumas cruzes e placas, a maioria sem nomes, apenas números. E a atividade sobrenatural nesses cemitérios é intensa e é assustadora. Foram vistos espíritos de pacientes caminhando entre as marcações exatamente como faziam sob o efeito da lobotomia. São visões assustadoras, porque, segundo os relatos, eles parecem realmente zumbis perdidos e desorientados. Formas rastejantes escuras, névoa e anomalias de luz surgem o tempo todo, e os gritos vindos debaixo da terra são pedidos de socorro, choro e gemidos, além das batidas que já botaram muito investigador para correr. Dizem que a sensação lá é horrível. Desde o ano do fechamento até 2005, todo o complexo do Danvers ficou abandonado e livre para vândalos, curiosos e, com certeza, para os investigadores sobrenaturais. E são essas pessoas que não esquecem o que testemunharam em alguns momentos. Ouviam sons como se o hospital ainda estivesse em funcionamento, mesmo que não vissem nada. Passos por volta, o som das rodinhas das macas, isso trazia uma sensação muito ruim. Quem tinha sensibilidade aguçada sentia dores terríveis na cabeça e sensação de sufocamento. Eles eram seguidos e tocados. Um investigador disse que sequer conseguia se comunicar com os espíritos, porque ainda estavam completamente atordoados pela lobotomia. As sombras rastejantes também estavam por toda parte e eram vistos vultos negros sobrevoando dentro e fora dos prédios. Um sinal claro de que, além dos espíritos dos pacientes, havia ali algo bem mais maligno e perigoso. Em dezembro de 2005, a propriedade foi vendida para Avalon Bay, uma construtora de prédios residenciais. A intenção seria transformar tudo em um condomínio de luxo com 497 apartamentos. Em junho do ano seguinte, todo
Todos os prédios marcados para serem demolidos foram mesmo abaixo, incluindo as casas usadas por médicos e enfermeiros. Mas os prédios principais foram derrubados só por dentro. As fachadas foram reconstruídas respeitando o original. E eles queriam ser bem rapidinhos com as obras para que já no outono de 2007 os apartamentos estivessem prontos para alugar ou vender. Mas alguma coisa aconteceu e mudou tudo. Em 7 de abril de 2007, 4 dos prédios que já estavam quase prontos e alguns dos trailers de apoio da construtora arderam em um incêndio tão grande que podia ser visto de Boston, que ficava a 27 quilômetros de distância. Os cemitérios e os túneis ainda estão lá, mas foram bloqueados. Pouco dos prédios que sobraram também, mas as aparições, sons e assombrações permanecem. No ano de 2014, a Avalon Bay já tinha desistido do projeto dos condomínios e vendeu tudo para um outro grupo que disse que faria novas reformas, mas ainda não conseguiram. E por que não conseguiram? Vocês lembram que eu disse que tinha um motivo para que o terreno fosse amaldiçoado? Claro, que todo o sofrimento e as mortes tornaram o lugar assombrado, mas a maldição já estava lá desde muito tempo antes. O terreno onde o verdadeiro asilo Arkham foi construído foi antes Hawthorne Hill, a fazenda onde viveu o juiz John Hawthorne, ninguém menos do que o doente que liderou os julgamentos das bruxas de Salem. Vocês sabem bem o que aconteceu. Se não sabem, está em cima o vídeo em que a gente falou muito sobre o assunto. Acredita-se que esses acusados de bruxaria tenham sido torturados também naquele terreno. Pelo que parece, na vida real, o asilo Arkham foi muito mais tenebroso do que qualquer obra de ficção. Muito obrigada por ter assistido até agora. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos e, se gostar, por favor, ajuda a gente deixando seu like. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão!